Bom, o nosso grupo é composto pelo Thomas, o Juliano, a Eduarda e a Brenda. E o filme que a gente escolheu foi O Mínimo para Viver. O filme começa contando a história da protagonista adolescente Ellen. Ela tem sérios problemas de anorexia e com muitos problemas familiares. A sua família tentou de tudo com a menina, mas nada acabou dando certo, né? Ela acabou passando por 4 clínicas diferentes, até chegar no Dr. William, né? Que eles conheceram. E o doutor acaba notando algumas marcas em Ellen, como a sua coluna, porque ela fazia muitos abdominais durante a noite, antes de dormir. O doutor acabou fazendo uma proposta para ela, e com isso tudo eles começaram um tratamento, né, indicando um centro de tratamento, e lá ela encontra muitas pessoas com esses problemas parecidos com o dela, como o Luke, né? Essa casa havia muitas regras. A casa funcionava com um sistema de pontos, né, para que eles pudessem ter espécies de regalias, como, por exemplo, sair da casa, sair para jantar, e algum tipo de cinema, alguma coisa que eles gostavam. Não podia se falar sobre as calorias ou comidas em si. Eles podiam pedir qualquer coisa para comer e o banheiro ficava fechado por 30 minutos após as refeições. E também os quartos eram abertos, desculpa. Todos deviam estar na mesa para comer. E a gente pode ver que ela também tem sérios problemas de afetividade, né? Vimos bastante, ela é muito fria e sem muitos sentimentos. E é visível que ela tem sérios problemas com sua saúde física e a gente percebe vários problemas com a sua família, onde ninguém consegue ajudá-la, deixando tudo mais confuso, tanto para ela quanto para a família, ninguém acaba se entendendo. E as sessões com a família dela acabam sendo desagradáveis, né? Onde ela não se dá muito com a madrasta, e a mãe não se dá muito com a madrasta, e ninguém acaba se dando com ninguém. E aí acho que é o Juliano. Então, ela interagiu bastante com o Luke, onde eles foram bastante assim amigos e casualmente aconteceu, foram saindo bastante assim, e o Luke convidou ela para jantar um dia, e mesmo assim ela comia comida do restaurante e cuspia no guardanapo. Então ela estava muito, não conseguia assim achar um chão assim. Mas mesmo assim o Luke foi insistindo e o doutor também. E daí o doutor teve um passeio com eles todos que foram fazer um passeio. E lá naquele passeio tinha uma chuva que caía do teto assim. E foi muito importante essa parte do filme que pelo que eu entendi assim, apresentava a chuva caindo neles, mostrando que eles estavam vivos, afirmando que eles estavam vivos. Só que ela sentia muita negatividade. Ela sentiu que não conseguia ir na chuva e todos conseguiram menos ela. Então o doutor foi nela assim e disse que o que ela está sentindo dela, disse que escutava muitas vozes. E daí o doutor falou para ela, não, que se foda as vozes. Daí ela mandou se fuder as vozes, assim. Daí todo mundo começou a gritar no filme, isso foi uma parte bem legal. Então, depois o Luke foi incentivando ela a comer o seu doce, que ela gostava de um doce, mas só que não conseguia comer, né? A primeira vez ela não conseguiu, e daí a segunda vez ela conseguiu comer o doce daí. E depois elas chegando na casa lá, que eles ficavam, nesse centro de tratamento, tinha uma grávida, né, que é a Megan, que ela pegou e eles fizeram um chá de bebê, bem bonito, assim, e curtiram bastante. E à noite o Luke beijou ela, assim, só que ela se sentiu constrangida, assim, não, não gostou muito, assim. Então, daí cada um foi para um lado. Daí, de noite, a Megan começa a sangrar muito e perde o bebê. E daí ela não acha... Daí todos na casa, assim, tu vê que não acha um chão, assim, principalmente ela. Daí arruma as coisas dela e sai fora da casa.
Como o Juliano estava falando, né, teve algumas coisas ficaram um pouco fora de ordem da cronologia, mas foi basicamente isso que aconteceu mesmo. Até a parte onde ela teve essa interação mais com o Luke, né, foi uma parte onde ela tentou ter mais um pouco mais de afetividade, né, um pouco mais daquele humor dela que era mais fechado, mais frio, como o Guilherme mencionou, acabou se tornando, acabou tendo umas leves oscilações que não ocorria com frequência, era com poucas pessoas, ela não tinha isso, era especificamente com um pouco da mãe, né? Foi demonstrado depois, mas não vem ao caso agora. Até, se eu não me engano, teve com mais alguém ali. Com a irmã também, a minha irmã, que é a Kelly, né? Ela teve um momento onde ela conseguia sorrir, assim, ainda, conseguia interagir com a irmã de uma forma que alterasse um pouco o humor dela, mas nada, assim, afetivo intensamente, sabe? E com o Luke já teve foi um pouco diferente, né? Ele teve eles acabaram interagindo mais a ponto dele descobrir qual era o doce preferido dela, né? E aí, como o Juliano mencionou, e isso foi uma parte muito importante, porque ele mostrou que estava muito interessado nela e acabou tentando incentivar ela a comer esse doce, mas por ela ser fechada, né, por ela não estar aberta afetivamente ali, ela negava isso, né? Ela acabava negando isso. Após esse acontecimento mesmo, aí sim teve o convite que o Luke fez pro restaurante e foi nítido que por mais que ele de novo tivesse incentivando ela a comer e tal, em função da anorexia da situação que ela estava passando, ela não conseguia se sentir ainda, não conseguia ter, essa afetividade não era o suficiente para que ela desse esse passo. Ela acabou não comendo, botava no guardanapo, mas ainda foi uma situação engraçada que rolou com a, com a garçonete que estava lá. Eles riram, eles interagiram, teve o humor dela, alterou novamente, uma coisa que não alterava, né, dava para ver nitidamente nas outras partes do filme. E após isso, né, como o Juliano mencionou, teve ela chegou na janta lá e pegou o, o doce dela, o doce preferido dela, né, e comeu esse doce. Aí ela comeu uma parte desse doce, foi um momento muito importante ali para ela. Desculpa, esqueci de uma parte importante. Não, não foi isso mesmo. Ela comeu uma parte desse doce, ou seja, ela finalmente estava tendo um pouco mais de afetividade, tirando a questão ali da senso-percepção, né? Que era uma coisa que se mantinha latente, era uma coisa na parte, na quesito da visão dela, né? Tipo, ela ficava naquela tocação de braço ainda, fazia os abdominais ainda, mas era uma coisa que diminuiu, né? Em função dessa questão afetiva. E deixa eu ver. Aí teve essa situação que depois que ela comeu esse doce, onde o Luke tentou se aproximar mais ainda dela, de uma forma um pouco mais íntima, o que acabou gerando daí né, como o Juliano mencionou, ela não curtiu muito, sabe? Ela não soube como reagir, né? Ela ficou sem chão, como ele mencionou. E ela se afastou do Luke. Ela se afastou do Luke mesmo porque, né? Não tinha mais, ela não estava psicologicamente ainda aberta a isso. Ela é uma pessoa muito fechada, né? E casualmente, nesse mesmo dia, teve a situação do aborto da, da Megan, que aí foi uma situação em cima da outra e degringolou de vez. E depois do aborto da Megan, é visível no filme como a Ellie, ela simplesmente começa a diminuir mais ainda essa parte tanto afetiva dela, tipo, ela dá vários passos para trás. Ela começa a citar como era visível que, tipo, não ia dar certo a criança nascer, porque por causa de todos os problemas da Megan, dos alimentares, ela resolve desistir do tratamento dela e voltar para casa da mãe dela, na outra cidade. E ela passa vendo, tipo, a mãe dela com a nova mulher, conversando e falando sobre os problemas dela.
E a mãe dela conta sobre como na infância dela ela teve desculpa, esqueci a palavra, alguém lembra? Depressão pós-parto. E aí, como foi uma relação muito difícil e como ela tinha falado com uma terapeuta, de como se ela tentasse alimentar a Ellie naquele momento pudesse recriar laços que elas não tiveram quando eram crianças. Aí, na cena do filme, a mãe dela tenta dar uma madeira para ela e ninar ela para dormir. E depois disso, a Ellie vai, Thomas. Só para acrescentar, para a Duda continuar de raciocínio ali, mas teve uma parte muito importante onde, após degringolar de vez, ainda teve uma consulta com o doutor, depois do que a Duda mencionou do que aconteceu, né? Como que ela ficou, o estado que ela ficou. Ela não estava psicologicamente, né, já estava muito abalada em função da doença. E aí, mais as situações todas, o doutor tentou falar lá com todos, dizendo que a forma que lidamos com as situações é o que importa, né? E aí ela teve a consulta com o doutor, onde ela tentou pedir uma ajuda para o doutor, o que ela queria ser consolada pelo doutor, e ela não foi o que o doutor quis fazer com ela, né? Ele simplesmente mostrou para ela que não era esse o caminho, que tinha que enfrentar as dificuldades da vida. Só que não era isso que ela queria ser amparada, que ela nunca assim, conseguiu ter esse amparo, não curtiu, ficou revoltada e acabou realmente indo para a Duda pode continuar Casa agora, da que mãe dela. vocês entenderam. É isso aí. Isso, tipo, ela queria ser amparada e ele meio que só mostrou que coisas ruins acontecem, tipo, temos que lidar com isso, tipo, vai acontecer coisas ruins com todo mundo. E aí, quando ela volta, depois de todo da mãe dela botar ela pra dormir e tudo mais, aí ele resolve sair durante a noite pra caminhar por lá, tipo, pra gastar as calorias dela com toda a mania dela que ela já tinha. E do nada ela desmaia, porque, né, tava fraca, não se alimentava. E nesse tempo que ela desmaiou, ela conseguiu meio que vai para uma versão mais espiritual, assim, digamos, que ela consegue se ver tipo fora do corpo dela. Que ela consegue tipo se reconhecer e ver como tá o corpo dela, como ela ficou, sabe? Ela consegue finalmente ter a senso-percepção dela vai e ela consegue se ver como está o corpo dela, como ela chegou ao ponto que ela estava. Porque antes ela não conseguia perceber como ela estava magra ou como ela estava quase se matando. E aí, quando ela consegue se olhar de fora, ela percebe como ela estava quase morrendo, tipo, ela estava se matando, basicamente. Tanto que ela tem uma conversa meio que com ela mesma, assim, bem viajada, bem espiritual. E depois ela acorda. E ela acorda, tipo, no corpo dela, ela percebe que ela finalmente, tipo, ela ainda tá viva. Ela ainda tem motivos para lutar, para melhorar. E ela resolve voltar para casa da madrasta para ela poder ir pro tratamento, tipo, e realmente tentar dessa vez. Realmente tentar melhorar, tentar se curar. Esse filme, ele trata muito da afetividade, né? Ela não tinha muita afetividade com ninguém, eu acredito que desde pequena, assim, por conta de muitos conflitos que ela tinha com na verdade, ela não. Os pais, né? Eles tinham muitos conflitos. Então, por isso que talvez ela estivesse até gostando do Luke, só que não conseguia se permitir por conta de tudo que ela já passou, né? Deixa eu pensar. E ali depois, na cena com a mãe, ela consegue ter uma afetividade. Não dá para se dizer com certeza que foi por causa daquilo, mas talvez tenha dado uma ajudada
para ela conseguir enxergar, né? Ali ela conseguiu, acho que foi o único momento, assim, do filme que eu vi que ela realmente conseguiu sentir, teve algum sentimento ali. Naquela parte, na parte da mãe ali no final, ela já estava no fundo do poço, né? Foi quando até a família dela, da madrasta e a minha irmã, perguntaram pro doutor como é que pode deixar uma coisa dessa acontecer, e o doutor, consciente do que estava falando, né, do que estava fazendo, falou que era o único jeito para ela. Tipo, essa parte, né, do doutor mostra bem o que um profissional bem qualificado como ele é importante, né? Como é necessário ter, a gente pelo menos saber bem, ter todo um âmbito, ter uma gama maior de informações para conseguir identificar, né, quando a pessoa está mal e conseguir, se caso necessário, passar pro especialista da área, né, um psicólogo, né, um psiquiatra, perceber que a pessoa não está bem, perceber que a pessoa está, pô, anorexia, quer dizer, é uma coisa que as mulheres tentam emagrecer bastante, então isso acontece direto na academia, né? E até o doutor fala, né, que não se dá para procurar um culpado para aquela situação. Porém, a gente consegue enxergar no filme que a situação familiar dela afeta muito, né, no desenvolvimento de todo esse processo da doença. E no final, ela, no fundo do poço ali, querendo... ela vendo, ali ela já estava conseguindo ver um pouco. A Duda mencionou que era, né, uma coisa mais de fé, assim. Eu, particularmente, sou da opinião de, ela sonhou, né? Mas cada um daí com as suas crenças, que ela percebeu que estava no fundo do poço e tanto que estava no fundo do poço que ela já estava percebendo um pouco que a mãe, de uma forma, mostrando a afetividade para ela, né? Mostrando da parte da mãe o quanto ela se importava com ela, ela tinha recusado a mamadeira, né, inicialmente pelo o método que a mãe deu, e aí após ela a recusa, ela mencionou de novo, falou quão se importava com a filha, que não queria que ela morresse, e isso foi algo que mexeu ali, tanto é que ela acabou cedendo, né, e aceitando, e aí que, mesmo assim, aquelas velhas manias de perder as calorias, né, a caminhada, como a Duda mencionou, e aconteceu esse sonho, essa coisa transcendente ali de fé, que vai de crença de qualquer um. Eu acho que o principal nesse, eu não sei se a Brenda quer falar, Brenda? Sim. Uma cena que eu acho bem importante é a última consulta ali que ela teve com o doutor, né? Que ali ela pôde ver que ela estava passando por problemas. Porque, na verdade, durante o filme todo, ela achava que ela estava no controle da situação e que ela só queria ser magra. Até ela fala que, no começo do filme, ela fala que eu quero ser magra porque eu vou viver mais. Ela até pergunta, eu não sou saudável, né? Ela acha que a magreza dela é saudável. Então, realmente, ela não estava conseguindo ver o grau da situação. E ali, naquele momento, ela queria uma ajuda. Então, se ela procurou uma ajuda, foi onde ela conseguiu ver, né, o que... Não sei se tudo, mas um pouco do que ela já estava passando. Só que mesmo assim, ela não estava disposta a fazer um tratamento. Ela estava querendo uma fórmula mágica, que foi quando o doutor pegou e, sei lá, foi duro com ela. Talvez, se ele tivesse, sei lá, falado de outro jeito, ela teria aceitado melhor, não sei. Mas eu não acho que ele foi errado. Talvez um pouco duro, assim. Mas não tinha outro jeito de se fazer. Para melhorar, tu tem que querer. E eu acho que naquela parte ali, ela já estava querendo. Porque ela deu o primeiro passo enxergando, né, tudo que estava passando.
E tanto tem uma parte do filme, em uma das sessões também, que eles meio que se comparam, tipo, a usuários de droga, tipo, porque emagrecer para eles é como se fosse uma droga. Tipo, a sensação de passar fome, a sensação deles não comendo, de eles tentando contar as calorias e tudo mais, era um vício deles, tipo, era um método para eles se sentirem melhor, tanto que o doutor também diz, não adianta ele tentar ajudar ela se ela não quisesse ajuda. Não teria como. Que nem usuários de droga, realmente, tipo, se tu não quiser mudar, se tu não quiser melhorar, tu não vai. Uma coisa que eu percebi no filme, que eu já vi muitos relatos de pessoas que têm transtorno alimentar, né? Que eu consegui associar, assim, é que eles não comiam a comida, né? Estavam ali, colocavam no prato e, sei lá, ficavam mexendo na comida. Pessoas que têm transtorno alimentar, assim, elas não comem nada que seja feito por outra pessoa, porque eles precisam contar as calorias que tem dentro daquele prato. Então, eles não sabiam, né, quais foram as composições para fazer aquela comida. Então, talvez, de repente, seja por isso. Sei lá, eu acredito que uma forma, assim, de ajudar melhor seria levar eles para fazer a própria comida, de repente. Seria um tratamento viável, eu acredito. Eu acho que vai até, tipo, mais além, não é nem, tipo, acho que por fazer a própria comida, porque tu tem uma noção mais ou menos de quanto vai a caloria e tudo mais. Mas eu acho que é o fato de simplesmente, não é que eles não sentissem fome, que nem a Ellie aparece em algumas horas, quando tem a cena do doce, que a primeira vez que o Luke tenta dar o doce para Ellie, ela tem a vontade de comer, mas ela não come porque, tipo, ela sabe que aquilo vai engordar ela, que aquilo vai fazer. Então eles ficam cheirando, tipo, eles cheiram muito comida, que nem a cena que ela mastiga e não engole a comida, ela só gospe. Não é que eles não queiram comer, não é tudo mais, tipo, eles só se percebem de um jeito que eles não estão magros nunca o suficiente, tipo, eles se veem de uma outra forma, eles não conseguem enxergar como eles realmente estão. E aí isso, tipo, acaba com eles. É literalmente, tipo, eles não conseguem ver em que ponto eles estão, tipo, que nem o médico fala que ela é muito magra e isso assusta as pessoas, e talvez ela goste de assustar as pessoas. Essa questão da senso-percepção mesmo, que definitivamente no quesito da visão tá totalmente afetada a parte dela, né? Não tem muito o que fazer. O Juliano queria falar alguma coisa? Sim, não, é que a psicóloga fala o seguinte, que sentir fome é um vício. Ela só acrescenta isso, que o só sentir de vocês é um vício. De comer, não, assim, sabe? É só o sentir. Só queria acrescentar isso aí que ela falou no filme, bem legal. Não, definitivamente o filme tem vários pontos que agregam, não só, a gente tratou aqui só da personagem principal, né, da trajetória dela durante o filme, mas um ponto que com certeza vale a pena destacar foi uma frase que a Megan falou, eu não vou talvez lembrar a frase certa, mas talvez a Duda vai me interromper e falar porque vai ser bom, onde ela disse que vale lutar por alguém, né, vale a pena, né? Tipo, ela achou um motivo para voltar a comer, para lutar contra a própria doença que foi a filha dela, né? Então, por mais que a filha não acabou acontecendo o que aconteceu, como a gente relatou aqui, e isso é uma das coisas que é muito importante relatar, que tem vários pontos ali no filme, várias formas, né, de anorexia, da própria doença, onde as pessoas lutam de outras formas para tentar superar, né? E o importante é essa constante luta, e importante para nós é a gente conseguir perceber esse tipo de coisa e como ajudar, definitivamente. Quer concluir, Brenda? Não, não, já falou o que eu ia falar. Então, valeu. Falou, pessoal.